Olá pessoal, como estão? Olha só o que temos para hoje, maracujá. Vamos lá, vamos ver o passo a passo. Vamos aproveitar e começar com esse mais maduro, bem aquele mais amarelo. Olha só, essa parte eu pintei com amarelo limão. Agora eu vou dar sequência com amarelo ouro. Esse amarelo ouro você vai puxar bem para cima desse amarelo limão. Não deixe marcas nas emendas, olha, e puxe bem. Eu estou fazendo uso de um pincel número 8, cortado, lixado. Primeiro, eu passei amarelo-limão e agora vou terminar todo o restante, ó, com amarelo ouro. Para essa parte aí embaixo, vou passar um pouco de verde-oliva, é uma parte de sombra. Vou deixar um pouquinho mais escuro com verde-oliva. Olha só, vou passando, misturando bem. Continuo com o meu pincel número 8. Vou fazer esse contorno e colocar a sombra que essa primeira fruta que pintamos está refletindo sobre essa outra, sobre o maracujá. Olha só. O pequi, ele se encontra na frente do maracujá, portanto, ele faz essa sombra. Esse maracujá que está por trás, ele vai receber esse verde oliva como sombra desse pequi. A gente vai subir um pouquinho e vai deixar essa sombra assim um pouquinho marcada, tá bem? Olha só como eu faço. Eu tô colocando a tinta e tirando, basicamente, sujando os pelinhos do pincel. Eu espalho na minha mão de forma que fique apenas sujinho os pelinhos do pincel. Olha só como foi que eu fiz essa sombra. Eu subi em torno do pequi e desci um pouco indo para o maracujá aberto, porque ele tá pegando a sombra tanto de baixo quanto do lado. Olha só, gente, eu só sujo o pelinho do pincel. Agora eu tô passando aí um pouquinho de verde pinheiro. Nós começamos com amarelo limão, terminamos com amarelo ouro, sombreamos com verde oliva e agora eu tô colocando esse verde pinheiro. Esse verde pinheiro, ele não é sombra, ele tá apenas como aquele maracujá que ainda tem um toque de verde em sua casca, que ele não tá totalmente amarelo, tá? E observe outra coisa, eu não tenho colocado ele assim lisinho, bem emendado. Eu tenho deixado ele um tanto marcadinho. Olha só, eu tô dando uma emendada nessa sombra, uma leve emendada, porque eu quero que ela permaneça, mas que ela não fique algo à parte. Aí eu tô passando um pouquinho, só um pouquinho de amarelo cádmio. Olha só para esses cantinhos mais em cima, eu vou colocar esse toquezinho de amarelo cádmio. Também estou colocando de forma como se fossem umas batidinhas. Não estou alisando demais, eu estou deixando o meu manchadinho. As cores bases, o amarelo limão e o amarelo ouro, eu emendei bem. As cores de sombra e de luz, eu vou deixar elas assim, mais soltas, mais manchadinhas. Agora, olha, eu tô colocando a luminosidade, vou espalhar um pouquinho do branco e vou colocar um pouquinho de excesso também, brilho mesmo, tá? Olha só, vou espalhar as laterais desse branco e vou deixar um excesso no meio. O maracujá, ele tem uma casca mais lisinha e que recebe realmente brilho, ele não recebe só luminosidade. Lembrando que a luminosidade é aquela tinta que a gente coloca e espalha, emendando as cores bases que já estavam ali. O brilho é aquele excesso que você deixa em cima, que você não espalha tanto, você deixa excesso mesmo. Eu coloquei tanto luminosidade, olha, coloquei, espalhei, e depois eu coloquei brilho também, um excessozinho em cima, e deixei ele lá. Dou aquela emendada nas laterais, mas deixo o excesso. Aí eu vou fazer uma ligação
entre esses brilhos, leve ligação. E vou fazer um pontinho que eles costumam ter nesse cantinho. Olha só, estou colocando isso aí com sépia. Vou espalhar bem pouquinho pelas laterais. E vou deixar marcado, mais marcado o centro, um pontinho mais marcadinho aí no centro. Para esse primeiro maracujá, eu irei deixar ele assim. Nesse segundo, eu vou encher ele todo de verde pistache. Eu vou fazer aquele maracujá verde. A casca dele ainda está verde. Agora, eu tô colocando um pouco de amarelo-limão, nessa parte que vai levar mais luminosidade. Enchi ele todo com verde pistache. Estou colocando um pouquinho de amarelo-limão como luminosidade na parte mais clarinha. Agora, eu vou pegar o verde pinheiro e vou sombrear. Tanto os lugares onde recebe mais sombra, levará esse pinheiro, quanto os lugares mais claros, eu também vou puxar um pouquinho, dando uma manchada nesse verde pistache com esse pinheiro. Olha só, estou passando aí que é um lugar de sombra. E para o lugar que não é de sombra, olha, eu vou marcando, vou manchando com o pinheiro. Tá vendo? Vou manchando o verde pistache que eu coloquei com o pincel só sujinho, não leva excesso de tinta, você viu? E assim eu deixei essa casca toda verdinha. Diferente do primeiro que pintamos. O primeiro que pintamos, ele foi bem amarelo, esse daí será bem verdinho. Os pontos de maior sombra, olha só, aí eu coloquei, deixei esse espaço mais claro no meio, que é o ponto de luminosidade. Vou escurecer um pouquinho esse cantinho aí também, que leva a sombra desse talinho. Tá vendo? E agora, gente, vamos colocar a sombra que ele recebe das frutas em volta. Essa sombra, eu vou colocar ela com o verde pântano. Olha só. Eu vou marcar esses cantinhos por aí com o verde pântano, um tanto manchadinho também. Mas esse verde pântano, ele vai se limitar aos pontos de sombra. Ele não vai crescer para cima do maracujá, tá? Olha só que eu estou colocando ele com batidinhas. E vou deixando ele na parte onde recebe sombra. Não quero crescer ele demais. Esse maracujá será aquele maracujá verde, que tem a casca meio manchadinha, entre um verde mais escuro e um verde mais claro. Olha só, esses pontinhos aí, eles precisam receber uma boa sombra. E nessa parte aí embaixo, ele também receberá um pouco de sombra. E essa sombra estou colocando com verde pântano, lembrando, né? Ainda estou fazendo uso do meu pincel número 8. Olha só, vou colocar sombra também nesse cantinho que recebe essa sombra desse talinho. Só um pedacinho bem pequenininho aí atrás. Olha o que eu estou fazendo. Agora, eu estou manchando a casca desse maracujá. Como eu disse a vocês, ele seria aquele maracujá que tem a casca mais manchadinha. E essas manchinhas eu estou fazendo com o verde pistache. Enchi ele todo de verde pistache, manchei ele com verde pinheiro e sombreei em volta. Coloquei os pontos de maior sombra com verde pântano. E agora eu tô colocando verde pistache com as manchinhas dessa casca. Nas partes mais escuras, eu vou colocar uns risquinhos também com verde pinheiro, para deixar essa sombra mais evidente, esses desenhinhos que tem na casca desse maracujá. Observe que ele tá bem manchadinho, não é? Tá umas manchas soltas e eu vou com o dedo, olha, pressionando para que essas manchinhas ainda apareçam. Elas ainda vão ficar aí aparecendo, mas observe que elas vão ficar bem mais suave e uma coisa bem mais emendada. Não tá mais aquela tinta solta jogada aí em cima.
Agora, vamos colocar o ponto de luminosidade desse maracujá. Vou colocar o branco, vou espalhar, que é a luminosidade, e vou colocar um excessozinho também, que é o brilho. E assim vai ficar o meu segundo maracujá. É uma pintura bem simplesinha, bem fácil, acho que todos vão conseguir com facilidade. Tô dando maior preferência para a luminosidade nessas partes mais altas. Agora, olha, eu enchi o talinho dele todo com sépia. Peguei um pouquinho de mostarda e agora eu vou colocar os pontos de luminosidade com mostarda. Nessa hora, eu peguei um pincel número 2 para me ajudar. É um espaço pequeno. O pincel número 2 ficou mais fácil de trabalhar com ele. Tô dando preferência a colocar a luminosidade na parte de cima. A parte de baixo, eu tô preservando o sépia, deixando o ponto de sombra, os pontos de sombra. Ele tem essa curvinha aí, essa curvinha ela precisa também receber suas luzes. Alguns ainda tem, ainda leva essas folhinhas sequinhas que eu deixei aí embaixo. Você pode colocar ou não. Isso aí é bem opcional. Alguns ainda aparecem, outros não. Como o meu maracujá ainda tá verdinho, então eu preferi deixar. Mas se você quiser colocar o talinho sem isso aí, só ele, também vai ficar bom. Vou colocando os pontinhos de luminosidade. Esse pincel é um pincel número 2, cortado, mas ele é redondo, viu? Aí, eu tô com um pincelzinho já número 4, um pincel escolar. Mas esse pincel, eu adaptei ele para tipo um pincel número 0. Por isso que eu tô conseguindo fazer esses detalhes bem pequenininhos com ele. Todos os detalhes disso aí serão feitos com mostarda. Lembrando que esse talinho foi cheio todo com sépia. Eu vou usar só esses 2 tons para fazer esse cabinho desse maracujá. Vou puxar um pouquinho esse sépia para cima do maracujá, é algo bem suave, é como se você estivesse só emendando uma coisa a outra, para não ficar solto. São só detalhes que vou colocando agora. Importante é você colocar as luminosidades dele com esse mostarda. Para esse outro, olha, eu enchi isso aí tudo com amarelo limão. Agora, ó, tô sujando os pelinhos do pincel, só sujando, e vou passando aí um pouco de verde pinheiro. Você vai só manchar um pouquinho isso aí, deixar essa casca nem madura e nem verde. Aquele maracujá que ele já está bom, mas que ele ainda tem um verde em sua casquinha. Olha só, vou marcando isso aí com verde pinheiro. Passei dos 2 lados, deixei o centro mais clarinho, mostrando mais o amarelo limão. Agora, com o amarelo limão mesmo, eu tô emendando melhor esses tons. Tô unindo melhor esses tons, tá? Não é para apagar o verde pinheiro que colocamos, mas para deixar ele mais uniforme, mais unido ao amarelo limão. Agora, gente, eu tô passando aí verde oliva. Esse verde oliva será a sombra do nosso maracujá. Ele vai aparecer por esse lado e eu vou colocar assim, olha, um pouquinho aí também, uma manchinha, uma marquinha com esse verde oliva. Marcar um pouquinho aí também. Esse ladinho aí eu vou deixar bem mais suave. E vou pintar essa folhinha. Para essa folhinha, gente, eu vou encher ela toda
com verde pistache. Vou clarear um pouquinho esse centro com amarelo limão. Enchi ela toda com verde pistache. Passei um pouco de amarelo limão nesse centro. Agora, com verde oliva, eu vou escurecendo alguns pontinhos em volta dela e pelo centro também. Observe que eu não vou passar por todas as partes. Eu vou escolher alguns pontinhos para colocar essas sombras e vou colocando, distribuindo elas com esse verde oliva. Vou passar um pouquinho aí também nessa pontinha. Esse lado de cima da folhinha ficará assim mais escuro, porque ela está um pouquinho mais dobrada, tá? Esse outro lado de baixo, ela receberá mais luminosidade. Eu vou puxar menor esse verde oliva, embora eu também coloque ele. Precisamos colocar aí nessa divisa entre o maracujá e a folhinha, porque é um ponto de sombra. Olha só. Vamos marcar um pouquinho esse centro também, unindo essas tintas. Agora, gente, eu vou espalhar um pouquinho de verde musgo, é só um pouquinho, só uns toquezinhos, para deixar essa folhinha mais viva. Olha só, é só o pelinho do pincel sujo. Eu não levo excesso, não precisa de muita tinta. Essa tinta, ela é muito forte, perto das cores que já usamos aí. Ela é muito quente, vamos assim dizer. Vou fazer a nervura também com ela. Mas eu vou apagar bem essa nervura. Eu vou unir bem esses tons. Vou colocar de início, sem muita preocupação. Veja que eu estou deixando bem marcado. Mas vamos trabalhar isso ainda. Pegue um pincelzinho nessa hora, um pincel pequeno, um pincel número 2, o número 4, ou um 0, aquele que você se sentir mais à vontade para trabalhar. Agora, eu vou pegar, olha, vou apagar com o meu pincel número 2, eu vou apagar um pouco essas nervuras, já vou começando a apagar elas. Vou puxando isso aí, vou dando uma apagada, uma unida, mas ainda vou trabalhar um pouco. Olha só, peguei um pouco de amarelo bebê e estou passando aí. Vou passar entre todas as nervuras, tá? Será os pontos de luminosidade dessa folha, principalmente desse lado mais para a direita, mais para baixo, mais para a direita. Olha só. E ainda vou apagar um pouco, sair dar uma unida maior. Eu não quero essa folha muito marcada. Eu quero que tudo apareça, mas bem mais apagadinho, bem mais unido. Algo mais homogêneo. Os pontos de luminosidade desse lado de cima será bem menor, bem menos, né? Ela tá um pouquinho curvada, não dá para ela receber muita luz. Olha só que eu tô apagando mais, eu tô unindo mais esses tons, mas observe que ainda estão aparecendo as nervuras. Você apaga, mas ainda deixa ela aparecer, tá? Não vai sumir com ela de tudo, não. E assim, gente, assim ela vai ficando a nossa folhinha, tá? Vou só escurecer mais um pouquinho com o verde oliva. Esse pontinho aí é um pontinho que tem uma curvinha. Vou ajeitar essa dobrinha aí também. Pincel pequeno, não vai pegar pincel grande, essa folha é bem pequenininha. Vou fazer umas quininhas com o verde oliva também, olha, no pezinho de cada nervura. Olha só, puxa um pouquinho. E olha que essa folhinha, embora a gente emende bem, ela fica bem marcadinha, fica bem desenhadinha.
Só coloquei em todos os pontinhos e agora estou apagando ainda mais, unindo mais esses tons. Quando eu vou passando o pincel assim bem suave, eu vou deixando esses tons bem mais unidos. Fica mais homogênea a pintura, no entanto, fica aparecendo tudo. A gente não pode apagar as coisas aí, não. Vou colocar o brilho dessa casca também. Olha só. Essa parte do maracujá também levará uma luminosidade e um brilho também. Vou colocar um excessozinho aí também, tá? Vou colocar nesses dois pontos. A nossa luminosidade para esse maracujá está vindo dessa região mais para a esquerda. Vou pintar, olha, essa parte aí de cima, eu vou pintar ela com branco. Aliás, eu vou dar a volta toda aí com branco. Você pode encher uma boa parte com branco. Agora, eu vou passar um pouquinho de amarelo-limão, fazendo o contorno dele. Uma vez que eu pintei ele com amarelo-limão, eu vou contornar ele todinho com amarelo-limão. Não puxe demais esse amarelo, tá? Você puxa, sim, um pouquinho para cima do branco, mas não vai sumir com o branco. É importante que esse branco apareça. É só, deu a volta todinha, viu que ficou suave, ainda vou trabalhar um pouquinho aí. Agora, gente, eu vou fazer o contorninho definitivo para esse lado com o verde oliva. Essa parte de cima ficará mais marcada. Vou passando meu verde oliva, fica marcado, fica um contorninho, mas não é nada muito forte, muito agressivo, tá? E da mesma forma, você dá uma unida nesse contorninho, ele não fica solto. Passei em volta de todo o meu maracujá, esse contorninho de verde oliva. Tô acrescentando mais branco. Tô deixando mais úmido essa tinta. Agora, eu vou pegar o sépia. Pegue um pincel número 4, algo desse tipo, que dê pra você fazer um contorninho bom. Vou fazer um contorno em volta do meu maracujá também todinho, deixando essa parte de fora, essa parte que seria da casca dele, né? Olha só, esse contorninho eu vou puxar ele um pouquinho pra cima. Vou pedir a ajuda de um pouquinho de água, porque a minha tinta tá meio sequinha. Aí, eu vou colocar um pouquinho, o pincel levemente umedecido para emendar melhor isso aí. Olha só. Esse contorno, ele vai ser sombreado para cima. Agora, eu vou pegar branco e vou passar fazendo o contorno da casca do lado de cima. E dessa parte de baixo também eu vou passar o branco. Eu vou fazer o contorno todinho da casca. Esse sépia que a gente colocou vai ficar aí uma depressão, vai ficar uma profundidade entre essa casca e essa polpa que começará a ser desenhada. Geralmente, essa parte branca de dentro, ela tem algumas emendas com a casca, e isso eu tô colocando alguns pontinhos de emenda, tá? Vou encher a polpa do meu maracujá toda de amarelo ouro. Eu preferia encher com o amarelo cádmio, mas ia ficar muito laranja na sua visão aí em casa. Então, eu dei preferência a colocar o amarelo ouro. Ele fica lembrando a polpa daquele maracujá mais azedo. Olha só. Para a parte de dentro, eu tô pegando um pincelzinho macio, um pincel número 4, escolar, bem acabadinho, e tô fazendo mais um contorno. É um contorninho bem irregular, que ele vai ser irregular para os dois lados, tanto para a casca quanto para a polpa. Para dentro, para a parte da polpa, eu vou começar a pegar sépia junto com amarelo ouro e vou manchar esse amarelo ouro todinho. Vou manchar bastante isso aí, tá, gente? Vou deixar esse amarelo ouro bem mais escurinho. Vou primeiro fazendo esse contorno
delimitando essa parte entre fica casca e polpa. E eu vou começando a puxar. Olha só, vamos pegando os dois, vou marcar por aí também com sépia. Esse sépia, ele não está puro, eu tô sempre pegando no pincel ao mesmo tempo um pouquinho de sépia e um pouquinho de amarelo. Aí, eu tô colocando os contorninhos do branco também por essa parte. Lugares sim, lugares não. Olha só. Para essa parte de baixo, essa parte mais próxima de nós, você coloca lugares sim, lugares não. Para essa parte de lá, a parte de cima, você já coloca total, tá bem? Veja que eu fiz o contorninho do branco geral. E agora, eu tô deixando ele ainda mais cheinho, mais visível, mais irregular. E ainda vamos mexer nisso aí. Agora, vamos manchar nossa polpa com sépia junto com o amarelo limão. Aliás, o amarelo ouro. Não coloque o sépia puro, senão ficaria muito escuro. Mesmo que esse amarelo ouro ainda estivesse úmido. Para não ficar tão escuro, coloque os dois juntos. Agora, eu tô colocando uns excessos de amarelo ouro soltos por aí, tá? Vou com o meu pincelzinho zero e vou, olha, deixando ainda mais torto aquele contorninho que a gente fez do lado de dentro. Olha só, vou puxando os cantinhos assim pra dentro, deixando bem irregular, tá vendo? Olha só, puxei em alguns lugares, outros não. É bem tranquilo isso aí de fazer, não se preocupa. São apenas algumas manchas mesmo. Agora, gente, vamos colocar nossas sementes. As nossas sementes, a gente coloca umas fortes. Olha só, umas fortes, umas bem mais marcadas, não é isso? Aí, eu tô colocando geral já, umas mais fortes, outras mais sumidas, ou seja, aquelas que estão mais embaixo e aquelas que estão mais em cima. As que estão mais em cima estão mais visíveis, mais fortes. As outras que ficam embaixo da polpa tá mais abaixo, mais clarinha. Olha só. Você pode colocar bastante. Importante é que você coloque não demais aquelas mais fortes. As outras ficam auxiliares, só manchinhas, olha só, tá vendo? As mais fortes são essas. Agora, pelo meio, eu vou colocando as manchinhas daquelas que estão mais embaixo. Vou colocar por toda parte essas manchinhas. Aí dá a impressão de que nosso maracujá tem muita semente, de fato tem, né? Mas só algumas são bem mais fortes. E essas que eu deixei elas mais fortes, agora eu tô pegando o pincel e tô apagando um pouquinho o ladinho dela. Eu tô unindo ao amarelo um pouquinho, um dos ladinhos dela. Para dar a impressão de que tem uma polpa da fruta ali por cima dela também. Ela não tá solta. Ela tá coberta, porque a semente do maracujá, ela vem coberta, né? Ela é coberta por uma camadinha de polpa. Então, quando a gente dá essa apagada, dá essa impressão, tá? Vou jogar uns excessozinhos ainda de amarelo, ouro, assim, solto e bem forte pelo meio. Olha só. Aqui e ali, deixar bem marcadinho mesmo. E vamos colocar agora os brilhos. É úmido, não é seco, a nossa semente, não é isso? Ela é bem molhadinha, então ela recebe brilho, ela recebe excessos mesmo de branco. A gente tem que colocar luminosidade e brilho aí dentro. Eu sei que é difícil, porque é uma parte bem delicadazinha do desenho, mas olha só, primeiro eu coloquei os excessos, tá vendo? Aí eu não deixe esse excesso assim não, tá bom? Coloque o excesso. Limpa seu pincelzinho e agora você vem emendando, dando uma emendadinha. Eu tô emendando a parte de cima do branco.
A parte de baixo eu tô deixando mais forte. Pra agora, olha só. Vou emendando, de preferência emendo os dois lados, deixando o meio forte. Mas aí você dá uma olhada e vê se você gostou, né? Como você gostou. Olha só, vou emendando esses brancos, porque se você deixar o excesso aí jogado, fica um negócio estranho, viu? Não deixe solto, não. E agora, eu vou colocar um brilhinho em cima de algumas sementes. Aquelas sementes mais fortes, elas recebem um brilhinho. Pode não colocar em todas, mas em algumas você pode ir colocando, tá? Bom, gente, o meu maracujazinho eu pinto assim. Tô puxando um pouquinho mais o branquinho, dando uma emendadinha nele. Vou manchar um pouquinho essa casca com um pouquinho de amarelo ouro. Para as meninas que me pediram maracujá, é assim que faço, espero que ajude. Beijos, pessoal, até breve, tchau!